Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Olá, graça e paz, amados. Estamos aqui com mais esse Maná Diário. Seja bem-vindo, vocês que nos acompanham. E hoje eu quero deixar uma palavra que está lá em Mateus 7, no versículo 13, que diz: Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga, é a sua porta. E muitos escolhem este caminho, mas a porta para a vida, ela é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Olha aqui. O Senhor, Ele quer que nós caminhamos por um caminho reto, que nós caminhamos pela porta estreita, a porta difícil de se passar. Quando aquele jovem falou para Jesus: Jesus, o que é necessário para que eu alcance a vida eterna? O que é necessário? O que precisa mais? E Jesus falou ali os mandamentos. Aí ele falou assim: tudo isso eu sigo desde a minha infância. E Jesus falou assim: te falta algo. Venda tudo o que você tem, dê aos pobres e me siga. E você terá um tesouro muito maior, a riqueza muito maior. E naquele momento, aquele jovem ficou a se pensar. Ele pensou, mas não renunciou. Ele continuou na porta larga. Ele não quis seguir a porta estreita. Ele não quis abrir mão daquilo que prendia a sua vida, daquilo que impedia dele seguir e caminhar para a porta estreita. Muitas vezes a renúncia nos atrapalha. Quando nós não renunciamos algo na nossa vida, ela se torna uma pedra de tropeço. Ela nos faz cair. Ela não nos leva a tropeçar e nos deixa de caminhar pela porta estreita. Não basta só eu buscar a Deus, ir num culto, louvar, adorar a Deus, se eu não mudar os meus pensamentos, se eu não ter uma vida de renúncia. Porque quando Jesus fala que se nós não renunciarmos a nós mesmos, nós não vamos alcançar uma vida eterna. Se eu não abro mão da minha própria vida, das minhas próprias escolhas, estou caminhando pela porta larga. Eu posso cultuar, eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, mas eu continuo na porta larga. Porque abrir mão dos meus pensamentos me faz toda a diferença. Me faz caminhar e seguir pela porta estreita. Jesus não quer que nós vivemos a nossa própria vida. Porque quando nós vivemos a nossa própria vida,
nós vivemos para destruição, nós caminhamos por uma destruição. Nós somos destruídos. E isso vai gerar morte, dor, sofrimento, angústia. E o Senhor quer nos poupar disso. Ele não quer que os seus filhos vivam numa vida destruída, num caminho que leva à morte e destruição. Mas Ele quer que nós caminhamos por uma vida correta, uma vida certa. Por isso a palavra de Deus está ali para nos ensinar. Deus é um Deus de amor. Ele não é um Deus de destruição. Porque a Bíblia mostra um Deus de amor. Sabe, quando o povo de Israel estava caminhando para o caminho errado, deixando de buscar Deus, de servir ao Senhor, de experimentar a fonte da água viva, eles deixaram a fonte de água viva e começaram a caminhar para um rio e beber de um rio seco, de uma cisterna seca, onde não havia fonte. Porque eles deixaram a fonte que saciava a vida deles. E Jesus, ele fala, olha, o meu povo de Israel é como uma oliveira vertejante, que dava bons frutos. Mas que deixou de dar esses bons frutos, porque seguiu um caminho errado, uma porta errada, que levou para a destruição. Mas Deus sempre um Deus de amor, sempre levando o povo ali a entender o amor dele, a misericórdia dele, que se estendia sobre aquele povo. Porque Deus não quer que o seu povo viva destruído. Mas quer que o povo viva uma vida de paz, de alegria. Esse é o desejo do coração de Deus. Para o povo de hoje. Deus quer que nós sejamos como uma árvore vertejante. Uma oliveira vertejante que produz frutos. Não uma oliveira seca, que não serve para nada. Mas um povo que dá frutos. Um povo que caminha para uma porta estreita. O Senhor, Ele quer nos guiar, amado, todos os dias, por um caminho vivo e poderoso. Mas eu preciso querer isso. Eu preciso querer que Deus me ensine. Que Deus me encaminhe para o caminho correto. E às vezes o orgulho do ser humano é tanto que ele não aceita a palavra de Deus. Ele não aceita o que é ministrado, o que é ensinado. Ele segue o seu caminho. Ele segue os seus próprios pensamentos, ele segue a porta larga. Ele deixa de seguir uma porta estreita para seguir uma porta larga. Porque não há renúncia. Não é difícil. Não exige dor. Só que é um caminho que nos leva à destruição, que nos leva à separação de Deus. E Deus não criou o ser humano para viver separado dele. Pelo contrário, Deus criou o ser humano para ter comunhão com ele, para vivermos com ele.
para andarmos com Ele. Deus nos criou para amar como Ele ama, para ver como Ele vê, para pensar como Ele pensa. Tudo que Deus criou em nós, amados, tudo que Deus formou em nós, Ele formou com amor. Foi com amor que Ele formou. Tudo que Ele criou em nós. Então, tudo que há em nós foi feito com amor. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo exige cuidado, existe zelo. E muitas vezes nós não queremos cuidar do templo do Espírito Santo. E se alimentamos errado, comemos errados. Porque não se importamos com o templo que pertence ao Espírito Santo. Nem este corpo nem nos pertence, amados. Pertence a Deus. Tudo que há em nós pertence ao Senhor. Nós somos um templo do Senhor, aonde Ele habita, aonde Ele faça morada. O nosso coração é a morada de Deus e nós precisamos cuidar do nosso coração. Não permitir que sujeiras entrem no nosso coração e contaminam o nosso coração, a ponto de nos separar do amor de Deus, da presença de Deus.